Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. Para mim é uma boa madrugada, são exatamente 5h19 no momento em que eu estou gravando esse vídeo para vocês, certo? Então vai aí o meu elogio antes de começar as aulas. Obrigado pela sua presença. É você que faz todo o meu esforço valer a pena quando eu estou gravando essas aulas para você que me assiste, certo? Então muito obrigado. Então vamos dar continuidade com as nossas aulas de filosofia, continuando o capítulo 7, cujo tema é Em Busca da Felicidade. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para ficar mais fácil de acompanhar o conteúdo que eu preparei. Então tá aí. Então você que me assiste, você já está acostumado com o livro que eu utilizo como referência para a preparação desses slides, certo? É esse Filosofando, Introdução à Filosofia, certo? Ele trata de vários temas da filosofia. O link para acesso desse livro na sua versão virtual está na descrição do vídeo, certo? Então depois eu vou incluir esse link para que vocês consigam acessá-lo, certo? Para vocês não dependerem somente da minha explicação, somente dos slides, para ter acesso aí à versão virtual do livro. Ajuda porque isso contribui com a leitura que vocês mesmos podem fazer e as interpretações que vocês podem extrair utilizando as minhas aulas como auxílio. Okay? Então, como eu falei, Em Busca da Felicidade, capítulo 7, a gente vai continuar a investigação acerca do tema da felicidade dentro da filosofia. Então, se você não assistiu aos meus outros vídeos, eu peço para que você pare o vídeo que está assistindo agora e vá assistir os vídeos anteriores. Geralmente, os capítulos do livro, eles podem ser lidos de forma independente, mas para a compreensão dos meus vídeos, é sempre bom você ter acesso ao capítulo anterior, no vídeo anterior, quando a gente discutiu determinado tema. Como, por exemplo, esse vídeo aqui, Em Busca da Felicidade, é a parte 3, então a gente já desenvolveu um pouco desse conteúdo nas outras duas partes, na parte 1 e 2, onde a gente compara a noção de felicidade presente no senso comum e a noção de felicidade dentro da filosofia. Como a gente fazendo uma breve retrospectiva, né? Então, a felicidade dentro da filosofia é aquela felicidade mais profunda, aquela felicidade quase eterna, aquela felicidade mais duradoura, diferente do senso comum, diferente de como o povo acaba encarando essa felicidade de vez em quando, que é aquele momento, aquele curto momento onde nós experimentamos o sentimento da alegria, o sentimento da satisfação, certo? O senso comum, ele é instigado a identificar a felicidade como essa condição momentânea de alegria, de satisfação, certo? Aí a gente, às vezes, até acaba buscando nos objetos ou nas pessoas esse amor, essa condição de alegria, como se nós dependêssemos dessas coisas externas para conseguir a nossa felicidade interna. Então, a filosofia, ela inverte essa felicidade. A felicidade, ela tem que partir da gente. E, na maioria das vezes, os filósofos vão encarar essa felicidade como o uso da razão, como o meu intelecto sendo capaz de me trazer essa felicidade. Mas nós vamos ver isso com calma nos slides que se seguem. O objetivo do vídeo de hoje, a gente vai acabar saindo um pouco dessa noção de felicidade e vai discutir outro tema para chegar até ela. Qual que é esse tema? A noção de corpo. Então, se vocês se lembram bem, eu vou mencionar isso também no slide a seguir. Nas aulas anteriores, a gente fez uma boa diferença. Ficou bem claro como que o corpo ele é encarado por alguns filósofos dentro da história da filosofia. Como, por exemplo, para Platão, o corpo ele atrapalhava a alma de pensar, certo? Na filosofia medieval, o corpo ele é um obstáculo para se alcançar os valores divinos, certo? Então, o corpo ele era visto de forma até mesmo negativa nessa missão da alma tentar se libertar, dessa alma é visto de forma negativa nesse processo da alma de tentar se libertar, de tentar alcançar mais conhecimento, certo? No Renascimento, como nós vamos ver, essa noção de corpo ela vai começar a ganhar ela vai começar a mudar um pouco. O corpo ele vai sair dessa noção de obstáculo para a razão, o corpo ele vai sair dessa noção de santo, como ele era encarado na Igreja Católica, no período medieval, ele vai começar a ser encarado como um objeto que deve ser estudado, certo? E é através dessa nova noção de corpo
que os filósofos vão desenvolver uma nova noção de felicidade, ainda atrelada com a prática da razão, mas com o corpo sendo encarado de forma bem diferente daquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Então, fazendo aqui uma breve retrospectiva, então é o corpo sob o olhar da ciência. Como que a gente viu esse corpo nas aulas anteriores? Então, o corpo na filosofia platônica e na filosofia medieval, ele representava o engano e o pecado. Daí, aquela necessidade de evitar os prazeres. Por quê? Porque os nossos desejos, eles impedem a nossa razão de alcançar seu potencial, de alcançar tudo aquilo que ela pode alcançar, certo? E isso fazia com que os homens se afastassem dos seus valores divinos. Por causa desse empecilho, por causa desse obstáculo, por causa dessa dificuldade, o corpo ele era encarado de forma um pouco negativa, certo? Principalmente na filosofia platônica, e como pecado, e como algo, como fonte do pecado, e como criação divina. Então, o corpo, ele é fonte do pecado para o homem, só que ele é uma produção divina de acordo com Deus, certo? Por causa dessa complexidade, por causa do corpo sendo uma criação divina, ele não deveria ser violado. E por ele não poder ser violado, nós não podíamos dissecar cadáveres. Esta era a grande contribuição da igreja na época medieval. Ela proibia a prática de dissecação de cadáveres. Ela proibia que defuntos, que cadáveres, que pessoas mortas, elas fossem abertas para tentar desvendar os mistérios que Deus fez ao criar o nosso corpo. Então é isso. Então no Renascimento e a Idade Moderna, isso vai se alterar, certo? Vai mudar essa noção de corpo. Não vai ser mais isso que a gente encara, certo? Vai ser um corpo objeto que precisa ser estudado sob o olhar da ciência e não sob o olhar da religião. Então, um indício que faz essa mudança na filosofia na época medieval, não era permitida a dissecação dos cadáveres, não era permitido o estudo dos corpos, certo? No Renascimento, essa prática já vai começar a ganhar autonomia, isso já vai ganhar mais prática, certo? Então, o indício disso foi a dissecação de cadáveres, que até então era proibida pela igreja. Por quê? Porque Deus ele teria ocultado do nosso olhar, então seria um sacrilégio aí dissecar ou desvendar os mistérios da criação de Deus, que seria o nosso corpo. Quem que começa, então, com essa prática de dissecação de cadáveres nos seres humanos? É esse cara aqui, certo? O Andreas Vesalius, não sei se assim se pronuncia, certo? Foi em 1514, viveu de 1514 a 1564, então esse período aqui que ele vive é onde vai dar início a essa dissecação de cadáveres humanos, certo? E ele causou perplexidade, com certeza, na igreja, com certeza não foi bem aceito, certo? Tentando desvendar aí os mistérios do nosso corpo-máquina. Aqui tem uma ilustração boa, né? Aqui dele, do Andreas, e aqui, ó, você percebe que uma camada de pele, a camada de pele foi extraída, ficando aqui o que está abaixo, que são os músculos, né? Os músculos, aqui os tendões, os seus nervos, enfim. Então, imagina que então ele que dá início a essa prática de dissecar cadáveres. E aqui a gente consegue perceber na ilustração. Nos slides a seguir, eu vou trazer o livro que ele produziu com os resultados das dissecações que ele fazia. E vocês vão ver que é uma riqueza de detalhes tremenda, certo? Então, apesar das dificuldades enfrentadas, seu procedimento, o procedimento de Angas, revolucionou a medicina, porque alterou várias concepções que tinham na época, certo? Por quê? Porque até então, como a dissecação de cadáveres humanos era proibido, como que os médicos faziam seus estudos? Através da dissecação de animais, certo? Principalmente de macacos. Então, era assim que a medicina avançava nessa época. Então, é óbvio que ele vai revolucionar com outros preceitos, certo? Então, a medicina se baseava nas obras de Cláudio Galeno, que foi o médico que viveu no século II e se restringia à dissecação de animais, certo? Então, imagina você tentar depender da saúde do seu corpo, a solução de determinada doença, depender dos estudos de alguém que dissecava animais e tentava transferir o conhecimento que tinha dessa dissecação dos cadáveres dos animais para o conhecimento conhecimento do corpo humano. Então era bem difícil. Então eu quero que vocês façam esse esforço mental para tentar imaginar como que era na época. Então, quem foi Cláudio Galeno? O primeiro aqui, então, eu comecei a falar para vocês do Andrés, que ele foi o primeiro que começou com essa prática de dissecação de seres humanos, certo? E antes dele veio o Cláudio Galeno, de 129 a 217.
Foi médico, filósofo romano de origem grega, certo? E o mais talentoso médico investigativo do período romano. Suas teorias dominaram e influenciaram a ciência médica ocidental. Então, imagina, o cara dissecava macaco, de caras dissecava animais. E isso já foi suficiente para, na época, ele ser o mais talentoso médico. Então, aí dá para ter uma vaga noção, né, de como a medicina, apesar de avançada, tinha vários problemas na época. Então, os relatos de quem? Os relatos de Cláudio Galeno na medicina eram baseados em macacos, como já falei, dissecação humana, como já falei também, não era permitido. Galeno, ele fez importantes descobertas. Então, pensa um minutinho. Ele não tinha seres humanos para dissecar. Ele dissecava os animais. Através da dissecação de animais, ele contribuiu para o conhecimento do funcionamento do corpo humano. Olha que bizarro, olha que cara inteligente. É por isso que ele era talentoso. Mesmo dissecando animais, ele conseguiu descobrir tudo isso aqui, vem ver. Distinguiu as veias das artérias, o sangue venoso do arterial. Ele foi o primeiro, repito, ele foi o primeiro a propor que o corpo fosse controlado pelo cérebro. Então, para a gente hoje isso parece óbvio, isso parece trivial, isso parece bobo, né? Óbvio demais. Para ele foi o primeiro a propor. Então, isso aqui com certeza revolucionou na época todos os escritos, né? Imagina ele propondo isso com base nos estudos que ele fazia. E não para por aí as descobertas que ele fez, certo? Ele também distinguiu os nervos sensoriais dos nervos motores, descobriu que os rins que processavam a urina e demonstrou, olha o avanço do cara na época. Ele demonstrou que a laringe era responsável pela nossa voz. Então imagina, você está dissecando um cadáver, o cadáver não fala. Você abre aqui os animais, aí você descobre as cordas e propõe que é a laringe responsável pela voz. Sabe? Então era um trabalho que eu não consegui imaginar as dificuldades enfrentadas por esses médicos na época. Certo? A imagem que eu trago aqui é a imagem do livro do Andréas, certo? Então, esse daqui é o Cláudio Galeno. Esse daqui é o Andréas. Essa aqui é uma ilustração em cores, é uma ilustração colorida. Aqui já faz parte do livro elaborado por ele. E aqui a gente tem o quê? São objetos... qual é a ilustração que Andréas faz aqui pra gente? Das ferramentas. Então, o cara, ele não se deu ao luxo, ele não apenas dissecava os cadáveres e tinha todo o trato, todo o capricho de fazer esses desenhos que eu vou mostrar para vocês. Ele disponibilizou o seu tempo para desenhar até as ferramentas para dissecação. Era um compromisso médico tremendo. Isso aqui era feito para ser divulgado. A ciência, ela não ficava restringida aos laboratórios e às universidades, como a gente conhece hoje. A ciência, nessa época, na Idade Moderna, ela era feita para disseminar. Os estudos que eram feitos em cada uma de suas casas, os cientistas, eles elaboravam manuais, escreviam detalhadamente o procedimento para compartilhar com a comunidade científica. Era muito mais democrático nesse sentido, a ciência nessa época do que hoje em dia. O interesse, né, o compromisso científico. Porque hoje a gente tem disponível tudo o que nós precisaríamos saber sobre a saúde do nosso corpo, sobre aquilo que a gente precisa não fazer, na palma da nossa mão. E a gente não pesquisa, a gente não faz isso. Então imagina, o cara ele não tinha acesso à tecnologia. O cara que era o responsável por esse avanço tecnológico, por esse avanço científico, por esse avanço médico. E ele se dava ao capricho de desenhar até as ferramentas para auxiliar outros que fossem fazer os mesmos experimentos, certo? Então, isso é bastante interessante. E aqui segue algumas imagens do livro do Andréas. Gente, fazendo um pequeno parênteses, vocês não sabem a dificuldade que foi encontrar esse livro para vocês. Essas imagens não tem no livro que eu utilizo como referência, que é o Filosofando. Eu trouxe apenas porque eu julguei importante. Então, olha só, que você percebe que ele fez o trabalho dele é de um capricho tremendo. Aqui ele tem um estudo não somente do esqueleto. Então você vai lá. Então imagina a seguinte situação. A dissecação de seres humanos é proibida pela igreja. Então ele precisava ou agir na base clandestina e tentar comprar cadáveres das outras pessoas, ou invadir o cemitério, violar covas,
e levar esses cadáveres pútridos, fétidos, podres, certo? Todo já em estado de decomposição avançada para sua casa para tentar dissecar e tentar descobrir esse corpo humano, o funcionamento desse corpo humano. Então você vai, então imagina, você pega esse cadáver nessas condições e vai tentar abrir. E vai começar a tirar camada por camada. Então você vai levar esse corpo nessas condições, esse corpo sem vida, nessas condições, e vai começar a extrair. Tirar a pele, tirar os músculos, analisar os nervos, ver os órgãos e chegar até os ossos. Então aqui, você percebe que ele não está apenas fazendo um estudo sobre os ossos, ou dissecando esse cadáver para chegar até o esqueleto. Ele aqui, ó, a gente percebe um estudo do movimento. Olha só aqui a posição que esse esqueleto está. Então aqui a gente tem um estudo não somente da quantidade e do formato dos ossos, mas também a posição e a movimentação proporcionada por eles, certo? Aqui a gente já tem o sistema circulatório e o sistema nervoso, aqui o sistema digestivo, certo? Aqui o sistema respiratório e aqui um crânio. Gente, olha isso. É quase inacreditável é quase inacreditável conceber esse trabalho, essa riqueza de detalhes, certo, para a época. É simplesmente belíssimo, fantástico, maravilhoso. Voltando ao material, isso daqui é uma tela que nós temos aí disponível no livro Filosofando de vocês, certo? Nessa tela é muito interessante. Então, o que acontece? Nessa tela do século XVII, o pintor ele não representa apenas o médico apresentando a dissecação. Não é apenas uma aula de anatomia, como diz aqui o nome desse quadro, Lição de Anatomia do Dr. Van der Meer, certo? Não é apenas isso. Olha só, olha a quantidade de pessoas, olha aqui esse corpo aberto numa mesa, é humilhante para esse corpo, certo? Esse corpo aberto, diferente do olhar da igreja que proibia essa prática de dissecar seres humanos. É diferente. Olha essa tela como ela é impactante. Isso aí traz um outro olhar sobre o corpo, um olhar profano, voltado para esse mundo novo que se formava, voltado para esse mundo que renascia, um mundo que deve ser desvendado pela ciência nascente. Acabei com outra observação, porque aqui, ó, os alunos, os personagens desse quadro, eles não estão apenas dissecando esse corpo e olhando para o corpo. Estão olhando para nós, observadores, que estamos vendo a tela. A gente chega até a ficar constrangido com essa imagem que nós observamos, desse corpo aberto sendo desvendado, certo? Então, aqui é uma outra possível interpretação, interpretação não, um outro impacto que esse quadro gera pra gente. O pintor, ele não pintou por acaso essas pessoas olhando pra gente e não pro cadáver que está sendo dissecado com vistas a aprender a sua anatomia. Então aqui, né, imagina, você tem toda aquela situação que eu narrei para você, vai no cemitério, ou tenta comprar um cadáver de modo clandestino, ou você vai até o cemitério, viola o caixão, traz esse cadáver pútrido, fétido, em estado de decomposição avançada, certo? Você vai abrir esse cadáver nessas condições na sua casa, vai desenhar tudo isso, você vai ter o cuidado para não destruir mais os tecidos e os órgãos que está sendo investigado, que você está estudando, para tentar fazer seus estudos, ainda vai dedicar tempo para você desenhar isso, não somente desenhar os órgãos, as partes desse corpo, desenhar também os instrumentos. Olha o trabalho que esse cara teve para desenvolver a medicina de sua época, para chegar hoje, e nós temos tudo de mão beijada, e mesmo assim não valorizar esse conhecimento que temos acesso. Tá aqui, ó, isso são imagens que a gente encontra, essas imagens aqui, são ilustrações que a gente encontra em qualquer livro, tratando sobre o sistema, sobre o corpo humano. Olha só, que o sistema esquelético, o sistema circulatório, o digestivo, o respiratório, certo? Cara, ele teve que abrir os cadáveres e descobrir um por um desses, certo? Tentar descobrir para que cada um desses funcionava, tentar entender esse corpo que Deus criou, essa máquina incompreensível, certo? Essa máquina misteriosa. Então, era tudo isso que ele fazia, e hoje a gente tem tudo aqui, ó. Sistema respiratório, urinário, reprodutor, o sistema nervoso, o sistema muscular e também o sistema endócrino.
Desse outro lado, aqui, eu já tenho algo mais moderno. Então, olha só como a medicina avançou. Hoje nós temos algo chamado Museu da Anatomia. Museu da Anatomia. Então, ele às vezes ele é itinerante, ele consegue ser transferido para outros lugares. Eu já fiquei sabendo que esse museu ele esteve presente no Ribeirão Shopping, certo? Então, isso é bastante interessante para que você veja, para você contribuir, para você descobrir todos esses órgãos, tudo como nós somos por dentro, certo? O único problema é que às vezes precisa ser pago. Mas vale a pena. Vale a pena porque o dinheiro utilizado, ele financia também os estudos dentro dessas áreas e garante aí a preservação desses tecidos, desses órgãos, certo? Poderia haver um incentivo maior do governo federal para a área da educação para permitir que esse tipo de espetáculo fosse oferecido de forma gratuita para todos, né? Para interessar as pessoas a esse olhar da ciência. Então, aqui eu trouxe alguns, né? Aqui o cérebro também, isso aqui em lâminas para mostrar essas partes como eles são por dentro, né? Então, como se fosse, ele é cerrado, cortado, para a gente ter uma noção de como eles são no seu interior. Olha aqui o pé, olha a posição desse pé, tá? A contração dos músculos, olha aqui essas veias, ou esses nervos, os dedos, dá para ter uma noção. Olha as veias presentes na mão, certo? Olha só como é irrigado. E aqui, provavelmente de um feto, né? Olha só. Deve ter... Então, dá para ter uma noção, olha só, aqui, ele em estágio de formação, ainda não estava plenamente formado. Então, é bem interessante, né? Quando esse tipo de evento acontecer na sua cidade, ou pesquisem também, mas tente participar. Sempre bom, conhecimento nunca é demais. Então, esse novo olhar sobre o mundo e o da consciência, da qual se retira o componente religioso, para só considerar a natureza física e biológica do corpo como objeto de estudo científico. Então é isso. Então o corpo ele perde aquela noção de santidade, aquela noção santa que a Igreja Católica havia depositado nele, ele passa a ser encarado como um objeto que deve ser estudado. Esses antecedentes, tudo isso que eu citei, é um antecedente que foi o que preparou o terreno para os outros autores que iriam surgir. Seria, no caso, Bacon, Descartes e Galileu. Galileu vai revolucionar a ciência com seu método científico, certo? Bacon ele vai fazer uma crítica à filosofia, porque a filosofia ela fala demais e produz pouco. Nós deveríamos voltar nossos olhos e nossa razão para a produção de coisas que tornassem a vida do ser humano mais fácil, certo? Então, Bacon ele vai fazer uma defesa engajada da ciência, ao passo que ele defende a filosofia que é meramente teórica. E Descartes, ele também vai ter sua contribuição para a ciência. Ele também vai participar, ele também vai ter o estudo da dissecação dos cadáveres, ele vai escrever os seus relatos médicos, aquilo que ele descobria, vai trazer parte de sua contribuição, apesar dele ser contestado no futuro. Mas, para a época, Descartes também chegou a contribuir de forma científica com a dissecação que ele fazia. Também vai fazer uma defesa sobre o método científico que deveríamos utilizar e vai contribuir, vai tentar provar aí a existência da razão, a existência da alma, para tentar guiar a população de forma a atingir o pleno conhecimento e uma moralidade mais desenvolvida, certo? Daqui a gente pode descobrir como que o corpo ele foi encarado pelos filósofos. Aqui com Bacon, fazendo essa defesa da ciência, com Descartes, tentando tornar a filosofia mais prática e contribuir com as outras, ser o fundamento das outras ciências, certo? Então, olha só que inversão de valores, né? Então, a ciência ela estava ganhando destaque, ela é criticada por Bacon, por Descartes ele vai falar, não, peraí, a filosofia é a mãe de todas as ciências. A metafísica, ela é a mãe de todas as ciências. O questionamento sobre os processos, o questionamento sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre nossa realidade, sobre o funcionamento do corpo, isso tudo depende de uma atitude filosófica, essa curiosidade. Então, Descartes ele vai trazer essa contribuição de como dirigir a nossa razão, nosso intelecto, com vistas a aprimorar essa curiosidade até atingir o conhecimento. Como eu falei, Galileu com o seu método científico. Então, nosso foco aqui é o Descartes e a sua concepção nova de o corpo-máquina.
Então, a filosofia de Descartes, ela contribuiu também para essa nova noção de corpo. Para ele, o ser humano ele é constituído por duas substâncias. Qual delas? A substância pensante e a substância extensa. Então, Descartes ele vai estar lá, ele vai escrever seu livro Meditações Metafísicas, onde ele vai questionar, ele vai duvidar de toda a realidade. Então, então eu acredito que você já deve ter sonhado, e você, enquanto estava sonhando, acreditava que aquilo tudo era verdade, certo? Você só descobre que tudo aquilo era fantasia e mentira, enganação, no momento em que acorda. Não há dúvidas de que o momento em que nós estamos sonhando é diferente do momento em que nós estamos acordados, certo? E Descartes vai utilizar essas duas substâncias para tentar descrever como é a composição do corpo. Então, nós temos essa capacidade de sonhar, essa capacidade de imaginar, essa capacidade de refletir. Uma vez que nós temos essa capacidade de refletir, de pensar, de imaginar, nós temos uma substância que é a substância pensante, ou, como diz no latim, res cogitans, que é a coisa que pensa. E essa coisa que pensa é de natureza espiritual, é o nosso próprio pensamento. Mas o ser humano ele não é composto apenas de coisa pensante, ele também tem a coisa que é material, que é a coisa extensa, res extensa. Então, a res aqui é coisa, né? Nos dois casos são coisas, só que aqui é a coisa pensante e aqui é a coisa extensa, a coisa material, de natureza material, que é o nosso corpo. Descartes, então, ele vai separar aí o ser humano como composto dessas duas substâncias. Essa separação do Descartes é o que chamamos de dualismo psicofísico. Essa concepção, ela parece o dualismo platônico. Platão ele também vai dividir o ser humano como composto, como uma mistura de corpo e alma. Só que é um pouco diferente da forma como Descartes assume o corpo, aqui nesse caso, certo? Apresenta, então, algumas diferenças. Descartes, ele concebe o corpo como um objeto, certo? Associado à ideia mecanicista de sua época. Que ideia mecanicista é essa? De que o humano é um corpo-máquina, é um homem-máquina, dotado de alma, e com esse corpo que ele faz movimentos, que ele consegue ser controlado por essa alma, pelo cérebro, pela razão, certo? Então, essa daqui era uma forte tendência de sua época, o pensamento mecanicista, certo? Nós somos máquinas, tal como um relógio, como as máquinas que surgiram na época de Descartes, certo? Então, para o filósofo, o nosso corpo age como máquina e funciona como máquina, de acordo com as leis universais. Então, não existe um ser humano arrastado no mundo. Nosso corpo está sujeito às mesmas leis físicas como qualquer outro objeto do mundo, principalmente como qualquer animal, qualquer outro ser vivo. Nós estamos sujeitos a essas leis, certo? E cabe ao ser humano desvendar essas leis, desvendar esse universo que foi criado por Deus. Descartes, ele ainda apresenta ele carrega bastante uma herança forte do pensamento religioso de sua época, certo? Então aí fica mais fácil a gente conseguir entender então, essa descrição negativa. Então, ele distingue então, essa máquina, certo? Que funciona como leis universais, cabendo então ao homem descobrir aí o seu funcionamento. É um pouquinho diferente daquilo que Platão desenvolveu nos seus escritos, certo? Em Platão a gente não tem esse avanço científico, não tem esse avanço médico, não tem essa concepção de que o corpo é uma máquina e controlada pela razão, pelo cérebro, certo? E submetido a essas leis universais. Então, com base nesses conceitos que são acrescentados, é uma noção que se diferencia daquela assumida por Platão. Então, apesar de diferentes... Então, apesar de diferentes, corpo e alma são substâncias que se relacionam, porque a alma necessita do corpo. Então, o corpo ele é composto dessas duas substâncias, só que um depende do outro. É através do meu corpo que eu tenho acesso a sentimentos, que eu tenho acesso a apetites, é através dos meus sentidos e através do meu corpo, do que meu corpo me proporciona, que eu sou capaz, que ele oferece à alma os elementos para eu conseguir imaginar, para eu conseguir sonhar, certo? Então há uma relação entre esses dois, onde um contribui com o outro, certo? Mas
Então, voltando aqui a Descartes, né? Então, existe esse corpo, o ser humano, então, é uma alma vivendo num corpo mecânico. Aqui, ó, eu trouxe essa imagem para vocês de um autômato. Essa era a grande dificuldade de Descartes na época. Esses autômatos, eles começavam a fazer sucesso. Então, era como se fossem fantoches mecanizados, fantoches com engrenagens que conseguiam se mexer sozinhos. Eram objetos sem vida, dotados de movimento, certo? A ideia mecanicista dessa época, ela tem sua raiz aí, certo? Para os mecanicistas, os animais, eles não possuem alma, eles possuem movimento, certo? Eles conseguem se mexer, mas eles não possuem alma. Os animais, de certa forma, eles seriam iguais a esses autômatos, não possuíam alma, certo? Então, aí ficava aquela dúvida de Descartes. Quem me garante que os outros que estão ao meu redor não sejam bonecos também, bonecos autômatos que conseguem se mexer sozinhos, apesar de não poderem pensar, e apesar de não possuírem alma? Essa era a grande dúvida de Descartes. Então, ele vai desenvolver sua filosofia para tentar fundamentar a existência de si mesmo e a existência dos outros seres humanos, através da capacidade de pensar, através da capacidade de pensamento e recorrendo a Deus aí como fonte criadora de tudo. Então tá. Então, tem esse... Então, ele vai conseguir comprovar que o homem, ele realmente é dotado de alma, ele é capaz de pensar, ele está preso a esse corpo, certo? E precisa tomar cuidado com seus desejos. Então, o Descartes, ele vai voltar naquela visão que nós vimos de felicidade nos outros vídeos, que é da alma controlando o corpo, controlando suas paixões através da sua razão, certo? Por quê? Porque essas paixões, elas prejudicam a atividade intelectual, elas às vezes provocam tristeza e nos atrapalham aí no nosso processo em busca do conhecimento. Um exemplo que eu posso citar é quando nós estamos com fome. Quando nós estamos com fome, é muito difícil de imaginar, é muito difícil de pensar, certo? Então, o meu corpo, que necessita do alimento, que ele precisa se alimentar, ele se torna um obstáculo para minha alma, que deseja pensar, que deseja aprimorar suas capacidades, seu potencial, certo? Então, existe esse problema. Então, o corpo, ele possui paixões que afetam a alma. E a alma, ela precisa avaliar cada uma dessas paixões para não se deixar levar pelos desejos do corpo, certo? Então, a alma, ela vai precisar controlar ainda esse corpo para levá-lo à felicidade, certo? Então, a concepção cartesiana sobre relação alma, corpo e alma, ali assim, a necessidade do comportamento livre, certo? Então, eu sou um homem-máquina. Eu tenho alma e meu corpo tem desejos. A minha alma precisa controlar esses meus impulsos, essas minhas paixões. Então, para eu ter essa moral livre, eu preciso ter conhecimento das minhas ações. Eu preciso controlar as minhas atitudes, certo? Então, esta é a prática da virtude da sabedoria que permite controlar as paixões. É através do intelecto, através da minha razão, que eu vou conseguir fazer, controlar meus impulsos. E é justamente isso que é felicidade para Descartes, certo? A maior felicidade do homem depende desse... Então, aqui uma carta que ele escreve para Elizabeth, né? Então, a maior felicidade do homem depende desse reto uso da razão. E, por conseguinte, que o estudo que serve para adquiri-lo é a mais útil ocupação que se possa ter. Como é, sem dúvida, a mais agradável e a mais doce. Então, olha só, não é fácil colocar a razão para controlar os nossos corpos, mas é o estudo mais útil que nós podemos oferecer, que nós podemos chegar, porque é através dessa prática que será possível a gente desenvolver a virtude e alcançar a sabedoria. É através dessa prática do uso reto da razão que nós podemos alcançar aí a felicidade. Com isso, nós estamos entrando, então, numa nova temática, que é a inovação de Spinoza, que permanece ainda um pouco atrelado à noção de Descartes. Então, aqui tem duas ilustrações de Spinoza, né? Então, quem foi Spinoza? De 1632 a 1677, foi filósofo judeu holandês e sofreu inúmeros reveses. Gente, a história de Spinoza, ela dá dó, certo? Ela dá dó porque foi só azar atrás de azar, desgraça atrás de desgraça, certo? Primeiro, ele foi expulso da sinagoga. Então, ele era judeu, ele foi expulso da sua comunidade religiosa. Ele foi desertado pela família. Então, cabe aqui uma menção.
Descartes ele vai revolucionar a filosofia de sua época, por quê? Ele vai propor que Deus é algo diferente daquilo que os cristãos, daquilo que a religião tinha apresentado até então. Para o Spinoza, é impossível eu imaginar que Deus tenha criado o mundo de forma separada desse mundo. Então, para o Spinoza, Deus não pode existir de forma independente e criar o mundo. Por quê? Porque eu precisaria ter uma outra justificativa para explicar como Deus foi criado, certo? Então ele vai falar, bom, então se não pode existir uma causa separada, então essa causa que criou tudo, ela tem que estar presente na natureza. E aí ele vai desenvolver o seu pensamento, lá no seu livro da Ética, a gente vai desenvolver essa teoria nas aulas futuras, certo? O que vocês precisam saber, na concepção de Spinoza, Deus é a própria natureza. Deus não está no céu, não existe inferno, não existe um Deus separado, que tenta reger um Deus dotado de vontade, que está organizando a nossa vida. Não. Com Spinoza, Deus está presente em cada um dos elementos da realidade, inclusive dentro de mim, inclusive dentro de você, inclusive nas pedras, inclusive nos animais, certo? Nós somos manifestações da criação divina. Nós fazemos parte dessa grande criação que é Deus, que é a própria natureza. O pensamento dele é belíssimo, mas nós vamos desenvolvê-lo com mais profundidade em aulas futuras. O que cabe aqui é essa contribuição de Spinoza para tentar ajudar o homem a alcançar essa felicidade, certo? Então, o homem, ele continua sendo essa coisa composta de corpo e pensamento, certo? Só que ele vai tentar mostrar que essas duas elas estão relacionadas, que as duas elas se dependem, e que é através dessa dependência das duas, através do equilíbrio entre essas duas, que o intelecto pode proporcionar felicidade também. Então, Spinoza ele vai cair quase na mesma conclusão que Descartes, certo? Só que ele vai usar outras vias. Spinoza ele não vai precisar de um Deus independente para justificar a prática da virtude. Ele vai explicar isso como uma condição própria do homem, certo? Então, uma vez que eu sou capaz de pensar, então eu sou capaz também de dominar aí as minhas paixões através de regular os meus afetos, regular os meus impulsos. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Então, desertado pela família, ele se ocupou como polidor de lentes. Então, ele vai fazer óculos, né? Vai polir as lentes. E aí, cabe aqui outra desgraça que aconteceu na vida de Spinoza, né? Ele inalava esse pó dessas lentes, esse pó de vidro. Então, ele vai morrer de maneira precoce, né? Em virtude desse trabalho que ele teve. Eu imagino que ele deve ter sofrido bastante por causa desse vidro que era inalado, por causa desse pó das lentes que ele polia, certo? Então, ele tinha esse trabalho para se dedicar à reflexão, ele era pobre, né? Ele se dedicava ao estudo. Então, ele trabalhava e se dedicava à reflexão filosófica. Escreveu o Tratado Teológico, Político e Ética, certo? Então, olha só, o Tratado Teológico Político é um tratado que pretende falar de Deus de forma política, com vistas à conduta ética do homem. Daí ele começa a tentar falar de Deus, só que depois ele termina falando da natureza. Uma vez que ele identificou Deus com a própria natureza, ele vai começar a falar sobre a condição humana. E qual que é a condição humana? A condição humana é essa condição que eu sou afetado pelos meus desejos. E esses meus desejos, eles precisam ser avaliados. Eu preciso entender o que motiva cada um dos meus desejos, o que motiva cada uma das minhas ações. E eu só consigo compreender esse universo que eu estou inserido através da minha razão. Então, veja bem. Então, nós, seres humanos, estamos presentes no mundo. Somos manifestações da natureza divina e a gente precisa aprender a viver com as condições, com as leis da natureza que nós percebemos. A diferença do Spinoza eu não preciso recorrer a Deus para tentar explicar a minha virtude. O meu intelecto é capaz de compreender tudo aquilo que motiva e influencia a minha razão. E quanto mais esclarecido eu for, quanto mais inteligente para perceber o que me motiva, o que influencia, o que orienta a minha conduta, mais livre eu serei. Porque aí eu não estarei sofrendo pressão externa, certo? Mas como eu já mencionei, nós veremos isso com mais detalhes em aulas futuras, certo? Suas teses, elas quase nunca foram mal compreendidas e quase nunca lidas. Olha só, coitado. Tentava escrever tanto para os outros e não era
não era lido. E quando era lido, era mal compreendido, provocando aí a sua caça religiosa, certo? Considerando por muitos filósofos determinista no sentido de negar a liberdade humana. A liberdade para Spinoza ela vai ser diferente. Nós obedecemos às leis da natureza. Só que a gente consegue, através da razão, dominar essa própria natureza. E através desse esclarecimento, eu vou conseguir entender como desenvolver minha liberdade. Então, Spinoza, ao contrário, ele critica toda forma de poder, quer político, quer religioso, ao esclarecer quais são os obstáculos à vida, ao pensamento e à política livres. Então, imagine, ele começa falando sobre a natureza, ele começa falando dessa condição do ser humano, e ele fala que para a liberdade humana ela ser exercida, o homem deve possuir conhecimento do meio que o cerca, conhecimento daquilo que motiva e orienta suas ações. Para conhecer o meio, aquilo que delimita, aquilo que limita as minhas atitudes, nada deve impedir o exercício do meu conhecimento. Então, se o meu governo impede o desenvolvimento do meu intelecto, eu preciso derrubar o meu governo, certo? Então, eu não posso ter um obstáculo político. Eu não posso ter um obstáculo religioso. Se a religião ela afirma que a razão do ser humano ele não deve almejar o conhecimento, então ela está sendo, ela é uma afronta à qualidade humana essencial, que é essa busca pela sabedoria. Então, Spinoza, ele é contra tudo aquilo que impede a alma de alcançar a sua liberdade e, consequentemente, a sua felicidade. Então, Spinoza, ele tenta superar aquela dicotomia que a gente viu com Descartes. Que dicotomia é aquela? Que dicotomia é essa? Aquela do corpo e da consciência, para tentar restabelecer a unidade. Então, para o Descartes, acontecia, então, o ser humano ele é um composto de alma e máquina, né? A alma que controla esse corpo que é máquina. Spinoza, ele está querendo unir essas duas coisas. Ele não quer separar essas duas substâncias. Ele quer mostrá-las como unidas, como uma dependente da outra, certo? Então, para restabelecer essa unidade. E como que ele vai restabelecer essa unidade? Através do desejo. O homem é um ser que deseja, certo? Essa é a própria essência humana. Eu desejo coisas, eu desejo pessoas, eu desejo conhecimento, eu desejo minha liberdade, eu desejo minha felicidade. Não importa. O desejo é o que descreve a condição essencial do homem, de acordo com Spinoza, certo? Esse desejo interessa-se por tudo que nos dá alegria e, consequentemente, aumenta a nossa capacidade de pensar. Então, um exemplo aqui, então, quando a gente precisa de satisfazer determinada necessidade, se eu não satisfaço essa necessidade, ela, consequentemente, impede aí o exercício da minha alegria, o exercício do meu pensamento, que é aquele exemplo da fome que eu dei para vocês, certo? Então, ele distingue esse interesse, que é o desejo pela alegria, e o desejo que nos leva à tristeza. Então, existe, às vezes, a capacidade do desejo me levar à autodestruição. Cabe aqui mencionar nossa aula 1, nossa aula do capítulo 7, a parte 1, onde eu menciono para vocês sobre as pessoas que elas encaram as bebidas alcoólicas, as drogas, os remédios, como fonte da felicidade. Se uma pessoa ela for ditar a sua vida vivendo dessa forma, ela vai levar à tristeza, porque vai levar à autodestruição. Então, há desejos e desejos. E a minha razão ela deve avaliar qual desejo é mais prudente para ser alcançado, certo? Então, distingue o desejo que nos leva à tristeza, ou seja, a passividade que atrofia a nossa potência de existir. Então, olha só a diferença dos desejos para Spinoza. Existe o desejo que me dá autonomia, existe o desejo que me dá alegria, o desejo que me deixa ativo e que torna possível a minha capacidade de pensar e de agir. E existe o desejo que me torna inerte, existe o desejo que me leva à tristeza, existe o desejo que faz com que eu fique passivo, certo? Daqui a gente pode citar a dependência dessas substâncias que impedem o homem de pensar, certo? Atrofiando aí a sua potência de existir. Então, cabe ao homem equilibrar, tentar avaliar quais são os desejos que o levam à autonomia, né, à felicidade e os desejos que impedem esse processo, certo? Então, continuando a teoria do paralelismo, então a novidade é a teoria do paralelismo com Spinoza, segundo a qual, então, não há relação de causalidade ou de hierarquia entre corpo e espírito.
Então, com Platão, com filosofia medieval, com Descartes, existia uma hierarquia. A alma estava acima e ela controlava esse corpo. A alma, ela era maior, ela era melhor que o corpo. Por Spinoza, não. Por Spinoza, elas estão no mesmo nível, só que cada uma delas percebe o mundo de uma maneira diferente. Então, nem o espírito é superior ao corpo, como afirmam os idealistas, e nem o corpo determina a consciência, como dizem os materialistas. A relação entre corpo e alma não é de causalidade e nem de superioridade, nem de hierarquia. É de expressão e correspondência. Pois o que se passa em um deles exprime-se no outro, certo? Então eu vejo, então eu sinto as coisas quentes e eu consigo imaginar o fogo, certo? Então eu estou experimentando, o fogo, o quente, o calor, ele está se exprimindo. Eu estou descobrindo essas condições desse objeto, desse elemento, dessa substância, através do meu corpo e através da minha mente, certo? Então, o calor, o corpo quente, ele se expressa para mim de diferentes formas. A forma de eu conhecer pelo meu corpo e a forma de eu conhecer pela minha razão. Então, eu estou conhecendo o mesmo objeto, só que de formas diferentes, e cada uma delas contribui para o conhecimento total disso que eu estou tentando descobrir, certo? Então, o que se passa em um deles, exprime-se no outro. A alma e o corpo expressam a mesma coisa, cada um a seu modo, ao seu modo próprio. Então, não adianta eu tentar trazer essa parte imaterial para o descobrimento do meu corpo. Meu corpo trabalha com os sentidos, certo? E é através desses sentidos que ele vai oferecer o necessário para minha alma conhecer esse mesmo objeto, só que à sua própria maneira. Então não convém, portanto, dizer que o corpo é passivo enquanto a alma é ativa, ou seja, a alma sendo a verdadeira responsável pelo conhecimento e o corpo apenas um instrumento que media a minha relação com o mundo. Não, não existe isso. Não existe corpo passivo, alma ativa. Não, os dois são autônomos quando ativos. Nós somos ativos, aliás, nós somos ativos quando autônomos. Então não existe o corpo passivo, não existe alma ativa. Nós somos ativos na nossa totalidade, certo? Então nós somos ativos em que circunstâncias? Quando nós somos autônomos, quando nós temos autonomia, quando nós exercemos a nossa vontade, quando nós controlamos os nossos impulsos, quando eu consigo avaliar e decidir por mim mesmo, sem ser influenciado pelo que está fora, certo? Somos autônomos quando nós somos senhores de nossa ação. E, por outro lado, nós somos passivos quando ocorre em nosso corpo ou em nossa alma uma causa externa mais poderosa que a nossa força interna. Então, eu imagino, como Spinoza ele está tratando de ética, então existem essas duas condições. Então, não existe o corpo e a alma, um não é superior ao outro, certo? Os dois, eles participam do mesmo objeto que sou eu, que é o meu eu, eles contribuem para a formação da imagem que eu crio de mim mesmo, certo? Só que a diferença é que eu, corpo, alma, posso ser ativo e posso ser passivo. Eu sou ativo quando eu descubro a realidade que me cerca, quando eu descubro aquilo que influencia os meus atos. Eu sou passivo quando as causas exteriores, elas influenciam as minhas atitudes. Quando as causas exteriores, elas são mais poderosas, certo? E elas acabam interferindo aí nas minhas atitudes, certo? Então, daí decorre a heteronomia. Então, aqui existem duas coisas. Então, o homem, ele tem autonomia quando ele é senhor de suas atitudes. E heteronomia, quando não há autonomia, quando a autonomia é de outro, quando essa autonomia vem de fora, quando eu sofro essa pressão para agir de determinada forma, é a heteronomia, certo? Então, é assim que acontece. E a gente pode avaliar os sentimentos de alegria e tristeza através desses dois conceitos, de autonomia e heteronomia. Então, é como Spinoza, ele descreve aí a alegria e a tristeza. Então, olha só que definição mais abrangente. Então, a alegria é a passagem do ser humano de uma perfeição menor para uma maior. Então, é o sentimento de elevação. Ele descreve a alegria. E a tristeza é a passagem do ser humano de uma perfeição maior para uma
menor. Então, há uma elevação na descrição que Spinoza faz do sentimento de felicidade. E há uma decaída no sentimento que ele faz da tristeza. Então, a paixão alegre... Como que fala? Estamos acabando. Nossa. 1, 2, 3... Tá acabando. Vamos lá. A paixão alegre aumenta o nosso ser e a nossa potência de agir, aproximando-nos do ponto que nos tornemos senhores dela e, portanto, dignos de ação. Então é aquela paixão alegria, aquela paixão que consegue fazer com que eu reflita, que consegue fazer com que eu pense. É a diferença daquela condição de passividade e heteronomia. Certo? Então, assim, o amor é a alegria do amante, fortificada pela presença do amado ou da coisa amada. Outras expressões de alegria são o contentamento, a admiração, a estima e a misericórdia. Então, existe essa condição do homem de uma potência menor com uma potência maior, certo? Essa elevação, essa euforia, certo? E, geralmente, essa euforia ela é acompanhada de uma causa externa a mim, certo? Então, eu vejo quem eu gosto e eu acabo elevando o meu espírito. Eu acabo ficando mais feliz, certo? Da coisa também, do objeto que é amado, é aquilo que vem de fora. Certo? Ou aquilo que também parte de dentro. Então, o amor é essa condição de elevação do homem, essa alegria. A paixão triste afasta-nos cada vez mais da potência de agir. Então, imagina, você fica triste, geralmente você tem vontade de fazer as coisas. Quando você está triste, você consegue concluir suas atividades, consegue concluir suas tarefas. Pode até conseguir, mas com muito mais dificuldade. Certo? Então, a potência de agir, ela é comprometida quando nós estamos dominados pela tristeza. Ela gera ódio, ela gera aversão, temor, desespero, indignação, inveja, crueldade, ressentimento, melancolia, remorso, vingança, enfim. Há uma lista gigantesca com os sentimentos negativos que a tristeza pode nos levar, impedindo a nossa forma de agir, certo? E quanto à alma, qual é a sua fraqueza? Então, existe a paixão alegre, que torna possível o homem realizar os seus feitos, e a paixão triste, que impede o homem de alcançar aí todo o seu potencial. E quando a gente está se referindo à alma, qual que é a fraqueza dela? Então, qual que é a natureza, qual que é a utilidade da alma? A virtude da alma, no sentido primitivo de força, de poder, consiste no quê? Na atividade de pensar, na atividade de conhecer. Isso é o que descreve a nossa alma, nossa capacidade de refletir, de pensar. Portanto, a fraqueza da alma é a sua fraqueza e a sua ignorância. Quando a alma se reconhece capaz de produzir ideias, ela passa uma perfeição maior e é afetada pela alegria. Mas, se em alguma situação a alma não consegue entender a descoberta de sua impotência, provoca um sentimento de diminuição do ser e, portanto, a tristeza. Nesse caso, a alma está passiva. Então, existe autonomia. Então, o homem, ele consegue, sua alma, ela adquire força quando ela tem autonomia, quando ela tem conhecimento dos seus atos, quando ela consegue pensar e atingir o seu potencial com vistas a alcançar a felicidade. Quando a alma é passiva, ela acaba sendo influenciada pelo ambiente externo. Quando ela fica nessa condição menor, quando ela se decai, ela é impedida de pensar, ela é impedida de refletir, ela acaba na sua condição passiva e, por consequente, gera a tristeza. É mais ou menos assim que Spinoza, ele mistura ética com descrição dos sentimentos humanos. É através dessa descrição que ele faz dos próprios sentimentos humanos, de forma que associa, de forma que aproxima corpo e alma, atitudes e felicidades, que ele desenvolve aí a sua ética. Ela começa falando de Deus, fala da natureza, fala do ser humano, chega no ser humano, fala das paixões, fala da capacidade do homem compreender seu universo através do conhecimento, e esse conhecimento levando até a felicidade. Isso tudo é ética para o Spinoza. É uma ética naturalista, é uma ética que procura explicar as ações humanas sem recorrer a Deus. Essa é a ética da felicidade. O que fazer para evitar a paixão triste e proporcionar a paixão alegre, então? Pela teoria do paralelismo de Spinoza, a alma ela não determina o movimento ou o repouso do corpo. Nem o corpo leva a alma a pensar. Por isso, não cabe ao espírito combater as paixões tristes. Então, uma coisa é eu ter conhecimento daquilo que causa a minha tristeza. Uma coisa é eu ter conhecimento das minhas atitudes e das consequências que elas possuem. Mas apenas ter esses conhecimentos não é suficiente para evitá-los, certo? Eu preciso ter também controle, eu preciso
substituir esses afetos para tentar superar aí essas minhas tristezas, as causas das minhas tristezas. As causas do que faz eu cair na minha condição passiva. As causas que faz eu perder a minha autonomia. O que as destruirá, o que destruirá o corpo e a alma, só pode ser uma paixão alegre, nas situações em que os joguetes dos nossos afetos podemos passar a ser senhores deles. Portanto, um afeto jamais é vencido por uma ideia, mas um afeto forte é capaz de destruir um afeto fraco. Daqui a gente pode... então, existe aí todo o conhecimento teórico que eu possuo para tentar parar com determinadas atitudes. Vamos citar aqui o alcoólatra. O alcoólatra, ele sabe que aquilo faz mal para ele sabe das atitudes que ele deveria tomar, mas a ideia de saber que o alcoolismo está deteriorando sua saúde não é suficiente para superar o afeto, a paixão, a vontade de beber. Ele precisa substituir esse próprio afeto, certo? Então, é através da avaliação mental que ele precisa organizar sua vida e encontrar algo que substitua esse vício para tentar aí alcançar a felicidade. É um exemplo bem porco, né? Mas dá para ter uma noção de como essas nossas atitudes, de como a avaliação das nossas situações pode nos levar à felicidade. Por fim, né? Então, para finalizar esses dois slides, então aqui um quadro. Olha só como que a pintura ela tem poder sobre a gente. Olha que atmosfera melancólica, triste, essa personagem aqui, com as malas sem ter feito. O quadro se chama Quarto de Hotel, certo? É uma tela que consegue despertar sentimentos, certo? Assim como todas as coisas presentes no mundo. Tudo nos desperta sentimentos. Cabe a gente avaliar quais são os sentimentos que nos trazem a alegria e a elevação espiritual e aqueles sentimentos que fazem a gente se afundar no pântano dos vícios ou no pântano da tristeza. Então, diferente de outros filósofos que estabelecem hierarquias e subjugam as paixões à razão, para Spinoza, a felicidade e, portanto, a liberdade não está em nos livrarmos das paixões. Esta é a grande contribuição. Eu não posso me livrar das paixões. O desejo é a condição essencial do homem. O que eu preciso saber é como controlar os meus desejos e descobrir a origem de cada um deles, para tentar conhecê-los melhor, para tentar dominá-los melhor. Então, assim ele diz, a felicidade não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. Então, eu só vou alcançar a felicidade através de um hábito, através de uma prática que vai estar sempre em mente o controle das minhas ações, analisando o ambiente que eu estou inserido, analisando as influências, analisando aquilo que motiva os meus desejos e os meus atos, certo? É a própria virtude. A felicidade não é algo que eu vou alcançar. A felicidade é o meu próprio agir, que depende do controle dos meus atos. Então, depende da minha alma em harmonia com o meu corpo para tentar avaliar aquilo que eu preciso ou não, certo? E não gozamos dela por refrearmos as paixões, mas ao contrário, gozamos delas por podermos refrear as paixões. Então, eliminar as paixões não é algo mais prudente para o Spinoza. O mais prudente é eu conseguir dominá-las, eu conseguir ter domínio sobre esses impulsos e agir de forma ponderada, e agir de forma equilibrada, ter o controle. Então, as boas paixões permitem o desenvolvimento humano, facilitam o encontro das pessoas e proporcionam a alegria. As más impedem o crescimento, corrompem as relações e as orientam para as formas de exploração e destruição, certo? E com isso nós finalizamos o nosso slide de hoje e a nossa aula, certo? Então, o que vocês precisam levar da nossa aula de hoje, certo? Então, essa concepção de corpo que ela foi modificada no período do Renascimento, certo? Com Descartes, que ele se apropria dessa noção de corpo e utiliza a noção de corpo-máquina para desenvolver seus escritos. Esse corpo-máquina que precisa ser dominado pela alma, tentando se afastar também um pouco desses prazeres para conseguir desenvolver sua virtude. E do pensamento de Spinoza, essa noção de ética,
que a ética para o exercício da minha liberdade, para eu alcançar a felicidade, eu preciso estar em harmonia, tanto a minha alma quanto o meu corpo, certo? É através dessa harmonia para eu conhecer e descobrir o que influencia meus atos, para eu conseguir chegar aí nos sentimentos de elevação, no sentimento de alegria, certo? É através do conhecimento, através do intelecto, que será possível exercer a minha liberdade e alcançar, e viver a minha felicidade. Felicidade, então, não é algo que eu vou alcançar, como queriam os outros filósofos. Felicidade é algo que eu vou viver. Viver de forma equilibrada nesse mundo, em harmonia com o meu corpo e a minha alma. Sendo essa mescla, sendo esse corpo, sendo essa coisa que possui desejos e que alguns precisam ser controlados e refreados, certo? Então, basicamente, é isso que vocês precisam reter da aula de hoje. Eu volto a agradecer você que me assistiu até agora, é você que faz tudo isso valer a pena, é você que faz essa diferença, certo? Não deixe de curtir, compartilhe se gostou do vídeo e até a próxima, ok? Obrigado mais uma vez e tchau, tchau.